Bom dia a todos. Bom dia. Como podem imaginar, foi uma semana bastante emocionante para nós na casa Clark. Alguém sabe porquê? E vou dar-vos uma pista. Não tem nada a ver com Luís Filipe Vieira e o Benfica. Então, alguém sabe porquê? Porquê que foi uma boa semana? É uma razão, mas não é a razão principal. É porque eu pensava que vocês eram amigos. Está bem. Não, é porque pela primeira vez em 55 anos, a Inglaterra volta a um final de um campeonato de futebol. Mais do que isso, é a primeira vez na história que conseguimos chegar à final do campeonato europeu. E tudo isso significa que nós estamos muito animados e muito felizes, pois sendo ingleses não estamos acostumados a ganhar em futebol. Normalmente nós temos alguns jogadores que são individualmente muito bons, mas quando se trata de jogos importantes, cedemos a pressão e não trabalhamos juntos. Mas este ano é diferente. Ou seja, finalmente estamos a jogar em equipa. E está a funcionar. Estamos a conseguir marcar golos. E conseguimos chegar ao final. Que vai ser hoje à noite, às 20 horas. Eu espero que todos vocês vão ver o jogo e vão apoiar Inglaterra. Obrigado. Pelo menos uma pessoa vai apoiar a Inglaterra. Obrigado, Rachel. Bem, há muitas razões pelas quais este ano conseguimos chegar ao final e nem todos estão relacionados com Sterling a cair na área para ganhar um penalti. Talvez uma das razões principais por trás do nosso sucesso seja este homem que vai aparecer no ecrã, espero eu. Este homem. Vocês sabem quem é? Harry Edward Kane. Harry Edward Kane. O Harry Kane é o nosso capitão. Ele é o nosso capitão desde 10 de junho de 2017 e tem sido interessante vê-lo crescer e adaptar-se ao longo dos seus 38 jogos enquanto capitão de Inglaterra. Ou seja, embora ele não seja mais o capitão agora do que era há 4 anos, levou algum tempo para ele aprender o que ser capitão significa na prática, quais são as suas responsabilidades e deveres e que atitude ele devia ter. E se tens acompanhado a Inglaterra, espero que alguns aqui não, David não, alguns, Keller, então vais saber que foi exatamente isso que tem acontecido. Ou seja, embora não tenha havido nenhuma mudança de status para ele nos últimos 4 anos, ou seja, ele era o capitão há 4 anos, ele ainda é o capitão agora. A verdade é que ele se porta mais como um capitão agora do que nunca. Ou seja, ele parece mais como um capitão. Ele age mais como um capitão. Ele joga mais como um capitão do que há 4 anos. Embora sempre tenha sido o capitão nos últimos 4 anos. Bem, amigos, esta manhã vamos ler a carta que Paulo escreveu aos cristãos em Filipos. E é uma carta que transborda da alegria. A alegria por causa da proclamação do Evangelho. A alegria por causa do ministério do Evangelho. A alegria por causa do amor do Evangelho. A alegria por causa da parceria do Evangelho. Paulo claramente ama os seus irmãos e irmãs filipenses com profundo afeto. E escreve a elas não para os repreender, é muito diferente do que a carta para os Gálatas, mas sim para os edificar, fortalecer e encorajar na sua fé. Mas mais do que isso, ele escreve a elas para que elas possam se tornar cada vez mais as pessoas que elas já são em Cristo. E é nisso que nós vamos pensar hoje. Então, vamos abrir as nossas Bíblias para Filipenses 2, versículo 12, Filipenses 2, versículo 12, e eu vou ler. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência,
desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo é uma glória de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, alegre-me e, com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, que temos a tua palavra nas nossas mãos e que nós possamos lê-la, e nós pedimos que nós consigamos entendê-la, Senhor, compreendê-la melhor, e que tu possas, já através do teu Espírito Santo, aplicá-la nas nossas vidas, nos nossos corações, Senhor, para que nós possamos viver cada vez mais para ti. Então, Senhor, ajude-nos agora em casa ou aqui na igreja, nós choramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, sempre quando nós lemos a palavra portanto, ou assim, pois, na Bíblia, precisamos de prestar atenção ao contexto, ao que acabou de ser dito. E neste caso temos que olhar para capítulo 2, versículo 5 a 11, para ver o contexto, onde nós lemos sobre Jesus. Como Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte na cruz. E sobre como Deus então o exaltou e deu-lhe, versículo 9, o nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobra todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então isso é muito importante. É precisamente porque Jesus ressuscitou e agora ele está a reinar sobre tudo. É precisamente porque ele é aquele a quem todas as pessoas um dia vão se curvar, seja na alegria ou na angústia, que nós lemos versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Isso é o que Paulo está a dizer aqui. Isso é o que ele deseja que eles façam. Ele quer que eles desenvolvam a sua salvação. Então vale a pena reparar o que Paulo não está a dizer aqui. Ou seja, ele não está a dizer que eles deviam trabalhar para a sua salvação, ou que eles têm que fazer alguma coisa para merecer a sua salvação. Não, muito pelo contrário. Ele disse-lhes para desenvolverem a sua salvação, a salvação que eles já têm. Pensa no Harry Kane. Então, no dia 10 de junho de 2017, ele tornou-se capitão de Inglaterra. Mas mesmo que fosse um facto objetivo, ele ainda tinha que descobrir o que isso significava na prática. Algo que exigiu tempo e trabalho, esforço. E é a mesma coisa para nós enquanto cristãos. Nós não esforçarmos e trabalharmos para ganhar a nossa salvação ou merecer a nossa salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus por causa de Jesus Cristo. Não depende do que fazemos, mas sim do que Jesus já fez por nós na cruz. E é uma alegria. Mas é por causa disso. É por causa do facto que já fomos salvos se estamos a confiar em Jesus. Que aqui no versículo 12, Paulo diz-nos para nos esforçarmos e trabalharmos para que possamos nos tornar o que somos. Refletir as crenças que nós professamos. Viver em obediência ao nosso chamado. Desenvolver a nossa salvação. E provavelmente isso faz algum sentido, não é? Faz algum sentido. Ou seja, se somos cristãos, é isso que nós queremos. Queremos viver de acordo com quem nós somos. Mas não é preciso ser cristão por muito tempo para entender que isso de facto não é algo fácil. Não é nada fácil. De facto, se fôssemos sozinhos,
seria algo impossível. Mas é por isso que o Evangelho é uma boa notícia. Pois repara, que Paulo não está a dizer que, embora tenhamos sido salvos pela graça, agora temos que esforçar pelas nossas obras para desenvolver a nossa salvação através da nossa força. Não, versículo 12, mais uma vez. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, para Harry Kane, imagine que foi difícil descobrir o que ser capitão significava e parecia na prática. Claro, havia pessoas com quem ele poderia falar, não é? E livros que ele poderia ler. Mas mesmo assim, foi ele, e apenas ele, quem teve que descobrir como ser o capitão de Inglaterra agora. O que isso significa. Mas nós, enquanto cristãos, nós não estamos sozinhos. Ou seja, não estamos sozinhos enquanto desenvolvemos a nossa salvação. Versículo 13. A ajuda está por perto, porque Deus está a trabalhar conosco. Na verdade, é melhor do que isso. Deus está a trabalhar em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Que é incrível. Que é incrível. Muitas vezes não temos a vontade de fazer o que sabemos ser certo. Outras vezes, mesmo que queremos fazer o bem, somos incapazes de fazê-lo. Ou seja, um exemplo muito fácil. Há momentos em que eu não quero ter paciência com as nossas crianças. Não quero, elas não merecem. Não quero. Há outros momentos em que eu quero, mas por causa da minha desculpa, não é? Cansaço, ou a vida está ocupada, há tantas coisas a acontecer, eu não consigo ter paciência com elas. Mas é por causa disso que o Evangelho é tão bom. Porque Deus está a trabalhar em nós para que desejamos fazer o que é certo e tenhamos a capacidade de o fazer. De dizer não ao pecado e sim a Deus. E é exatamente porque Ele está a trabalhar em nós que devia nos motivar a trabalhar. Estás a ver? O incentivo para trabalhar, para esforçar na vida cristã, o incentivo para desenvolver a nossa salvação, para lutar pela santidade, é precisamente porque Deus já nos salvou e porque Deus está a trabalhar em nós agora. Ou seja, não podemos usar a nossa salvação como uma desculpa para não fazer nada, para não nos esforçarmos na vida cristã, para não levar o pecado a sério, mas como um incentivo para trabalhar mais, sabendo que Deus está conosco a trabalhar em nós, para que nós possamos lhe agradar. Então, tendo ensinado este princípio geral do que os cristãos deviam fazer, Paulo agora continua. E ele mostra-nos o que isso quer dizer na prática, nas nossas vidas. Então vamos pensar sobre isso agora. E a primeira coisa que vamos ver é que Paulo está a dizer que temos que desenvolver a nossa salvação como uma atitude piedosa. Como uma atitude piedosa. Então, versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. À medida que Paulo explica o que significa desenvolver a salvação na prática, é interessante que ele não se foca numa ação específica, mas numa atitude específica. Uma atitude que vai diferenciar os cristãos como as pessoas ao seu redor. Uma atitude que é contracultural. Uma atitude que vai nos levar a nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Com certeza é isso que nós queremos, não é? Então, diz Paulo, precisamos de fazer algumas coisas sem murmurações nem contendas. É isso? É isso que ele está a dizer. Não é isso. Ou seja, precisamos de fazer a maioria das coisas sem murmurações nem contendas. É isso? Não. Versículo 14. Precisamos de fazer tudo.
sem murmurações nem contendas, tudo. Parece que Paulo está a pedir-me para abdicar a minha nacionalidade britânica, pois murmurar é um tipo de desporto nacional para nós, para os ingleses. Ou seja, é algo que nós fazemos e, de facto, fazemos muito bem. Fazemos muito bem. Murmuramos, sabemos muito bem como fazer isso. Mas provavelmente não são apenas os britânicos que fazem isso, não é? Não apenas os britânicos. Também nós murmuramos. Murmuramos, reclamamos, queixamos sobre tudo. Murmuramos sobre o clima. Está muito calor, está muito frio, há muita chuva, há muito vento. Murmuramos sobre o trabalho. Estamos a trabalhar demais. Não, estamos a trabalhar, não temos trabalho suficiente. Ganhamos pouco. O chefe é terrível. Os meus colegas são preguiçosos. Murmuramos sobre os nossos vizinhos, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre os nossos colegas, sobre os políticos, sobre todos. Murmuramos sobre tudo. Mas, diz Paulo, não devemos. Devemos ser contraculturais com isso e ter uma atitude piedosa em tudo. Portanto, não devemos deixar sempre murmurar como todos ao nosso redor. E isso é especialmente a verdade dentro da igreja, entre cristãos, uns com os outros. Ou seja, embora Paulo queira que vejamos que toda murmuração e contenda estão errada, ele está especialmente a pensar nas murmurações e contendas que acontecem dentro da comunidade cristã. A música hoje estava péssima, não é? O Joe canta tão desafinado, é terrível. Ou seja, ele devia voltar para o Reino Unido, não é? O pregador hoje foi tão chato. Ou seja, e reparaste nas roupas dele. Ele teve a ousadia de usar uma camisola inglesa durante a pregação. Aquela pessoa ali, ela é muito esquisita. Eu não gosto muito de falar com ele. O que tu achas? Não gosto nada dele. Ou seja, ele apoia Benfica. Benfica, com tudo o que tem acontecido nos últimos tempos, ele ainda apoia Benfica. Como é que a liderança da igreja permite que isso aconteça e que ele ainda pode permanecer membro? Obviamente, Paulo não quer dizer que as nossas preocupações legítimas que as pessoas têm sobre a música, ou as pregações, ou a transmissão, ou relacionamentos e tal, não deviam ser abordados. Claro que sim. Claro que sim. Devem, como as pessoas apropriadas. Não para murmurar, mas sim para chamar atenção a um problema e para nos edificar. Mas reclamar ou contender, murmurar ou queixar são realmente características muito perigosas. Que minam a liderança da igreja, prejudicam a unidade da igreja e infamam o Evangelho. Então, deixe-me perguntar-nos esta manhã. Será que nós estamos a desenvolver a nossa salvação como uma atitude piedosa? Será que estamos a evitar murmurações e contendas? Eu sei que com tudo o que está a acontecer e tudo o que tem acontecido, é muito fácil murmurar sobre algumas coisas na igreja. Ora bem, a consequência da Covid, ou seja, é que mais e mais igrejas tiveram que fazer reuniões online. Obviamente, há algumas coisas positivas sobre isso. Eu li um artigo que diz que 1 em 4 pessoas no Reino Unido, durante o último ano, assistiu ou mais cultos online. Ou seja, eles visitaram a igreja. Pessoas que nunca visitaram a igreja antes, começaram a visitar e a assistir. Por causa do facto que houve reuniões online. Isso é uma coisa positiva. Mas há coisas negativas também. Ou seja, há alguns perigos. Um dos perigos é que nós começamos a ver o que as outras igrejas estão a fazer. E nós começamos a sentir insatisfeitos com as nossas igrejas, como a nossa igreja. Lembro-me muito bem, quando tivemos o primeiro confinamento, há 1 ano e meio quase, não é? Como liderança da igreja, foi muito difícil saber o que fazer. Será que devíamos priorizar o bem-estar espiritual dos membros da comunidade da igreja em Eiras?
Ou será que devemos escolher uma abordagem mais evangelística para alcançar pessoas de fora? Será que devemos copiar o que algumas igrejas estavam a fazer e gravar o culto no sábado, a pregação, as músicas, as leituras, as orações, para que possamos ter tempo para juntar tudo numa maneira muito fixe, numa maneira muito profissional, antes de colocar no YouTube no domingo de manhã? Ou será que devemos ter uma abordagem mais caótica, mais arriscada, mais relacional e fazer o culto em direto através do Zoom? O que é que nós devemos fazer com as pessoas que não têm computadores, nem acesso à internet em casa? O que é que devemos fazer com a música? O que é que devemos fazer com as crianças? Não foi nada fácil. No final, como sabem, não é? Decidimos de ficar com a abordagem mais caótica, menos organizada. Reunimos-nos no Zoom, através do Zoom, com as crianças fazem a escola dominical antes do culto e com tudo no culto ao vivo, menos as músicas que foram pré-gravadas. E para as pessoas que não tinham acesso à internet, nós gravamos DVDs do culto depois e entregamos para as pessoas em casa. Não foi uma solução perfeita. Houve muitos momentos em que a tecnologia falhou. Muitos momentos mesmo. Lembra-se? Momentos quando algumas pessoas não conseguiram ouvir nada. Momentos em que as pessoas não conseguiram ligar os microfones. Outros momentos quando as pessoas não conseguiram desligar os microfones. Ou seja, momentos em que as pessoas não conseguiram entrar nas salas simultâneas. Ou quando as músicas ficaram com ruído por causa dos problemas da rede, principalmente na minha casa. Além disso, ou seja, quando voltamos para aqui, passamos para a transmissão no YouTube, não é? Que era funcionalmente muito mais fácil, mas menos interativa. Imagino que aquelas pessoas que assistiram online através do YouTube provavelmente não se sentissem tão parte da comunidade como antes. Depois do confinamento este ano, em janeiro, mudamos as coisas mais uma vez para ter pessoas presencial aqui na igreja e transmitir online em direto através do Zoom. E é isso que nós estamos a fazer agora. Então, olá as pessoas no Zoom. É isso que estamos a fazer. Mas mesmo assim, há problemas. Há 2 ou 3 semanas, acho eu, a internet aqui falhou completamente. E as pessoas online não conseguiram acompanhar o resto do culto. Desculpem, amigos, não foi de propósito. Eu sei que foi chato. Então, certamente, muitos de vocês poderiam reclamar e murmurar. Por que não podemos fazer igual àquela outra igreja que faz as coisas muito melhor? Por que a música não pode ser melhor? Por que a qualidade da transmissão não pode ser melhor? Por que não pode haver mais interação? É tão chato, eu não consigo ouvir nada quando as pessoas na igreja estão a orar. É tão chato porque eu preciso de ter alguém ao meu lado com o microfone quando eu estou a orar. Sinto-me constrangido, sinto-me menos livre. Ou seja, há tanta coisa, não é que está a acontecer. Há tantas razões para murmurar ou queixar. Mas aqui está a coisa. Eu estou a falar absolutamente a sério quando digo isso. Eu acho que ninguém se reclamou. Eu acho que ninguém murmurou nessa igreja. Acho que ninguém. Ou seja, apesar de todas as falhas, e houve muitas, todas as imperfeições, apesar dos constrangimentos e dificuldades, não houve murmurações, acho eu. Muito pelo contrário. O feedback que eu ouvi foi que todos estavam muito gratos pelo facto que nós tentamos de fazer algo, em vez de nada. Todos tiveram muita paciência com os erros cometidos e generosos nos seus comentários e feedback. Ou seja, de sugestões, como é que nós podemos melhorar as coisas. E por isso eu dou graças a Deus. Porque isso não tem sido a experiência de muitas igrejas que eu conheço. Ou seja, eu conheço vários pastores no Reino Unido e também aqui, que estão exaustos, desiludidos, desanimados, não apenas por causa da Covid, não apenas por causa da pandemia,
mas por causa de tantas reclamações e murmurações e queixas feitas pelas pessoas dentro da igreja durante esta fase de Covid. Não tem sido fácil. Mas aqui não. Eu senti-me tão encorajado e tão grato por fazer parte desta comunidade ao longo do último ano, que eu tenho falado com vários amigos e igrejas no Reino Unido sobre quão fixe vocês são. Ou seja, quão bom tem sido fazer parte da igreja aqui. Então, continuem. Continuem com esta atitude piedosa em relação a tudo, em relação ao vosso trabalho, em relação aos vossos relacionamentos com amigos e familiares e vizinhos, e em relação à igreja. E não permitam que murmurações ou contendas façam parte da vossa vida. Paulo, ele estava em prisão. Ele não estava a murmurar. Jesus, apesar de ter sido rejeitado, maltratado, abandonado e morto, ele não murmurou. Vamos seguir os seus exemplos no nosso dia a dia e vamos ter uma atitude piedosa em tudo. Essa é a primeira coisa que Paulo quer que nós saibamos aqui. Desenvolvem a vossa salvação como uma atitude piedosa. Segunda coisa que ele nos diz é para que nós possamos desenvolver a nossa salvação como uma testemunha piedosa. Então, atitude piedosa, agora testemunha piedosa. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. A expressão resplandecer como luzeiros no mundo vem de Daniel 12, onde se refere ao povo de Deus, que fará com que muitos se voltem para Deus por meio da sua vida e testemunho. E é isso que está a acontecer aqui. Ou seja, por ter uma atitude piedosa, por se destacar da cultura, por ser irrepreensível e sincero, por outras palavras, por ter um testemunho piedoso, os cristãos vão brilhar como luz no mundo escuro, mostrando ao mundo como é bom seguir Jesus, atraindo as pessoas para a alegria que existe em viver na luz. E como é que elas fazem isso? Através de uma vida piedosa que agarra a palavra de vida e mostra-a para que todos possam ver. Então, será que nós estamos a fazer isso? Será que estamos a brilhar como uma estrela no mundo tão confuso e quebrado em que vivemos? Será que estamos a viver de uma forma diferente do que as pessoas ao nosso redor? Será que as outras pessoas conseguem ver a esperança que nós temos em Jesus Cristo quando nos falam sobre o confinamento e distanciamento social e as máscaras e os seus medos sobre o futuro? Será que a nossa vida aponta para a beleza do Evangelho? Ou será que a maneira como vivemos contradiz o Evangelho que nós professamos? Será que falamos com alegria e confiança do motivo da esperança que nós temos em Jesus? Será que não estamos apenas a brilhar como luz, mas estamos a oferecer às pessoas a palavra da vida? Eu faço estas perguntas não porque elas são fáceis, não são, mas porque elas são importantes, mesmo durante uma pandemia global. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim tem sido bastante difícil não ser simplesmente absorvido pelos meus próprios cuidados e preocupações durante este último ano. Muitas vezes sinto que eu mal sobrevivi. Tem sido muito difícil. No entanto, Paulo aqui não nos chama para sobreviver, mas para brilhar como estrelas no mundo escuro. Mas como? Como é que nós podemos fazer isso neste momento? Temos que pensar em formas criativas, não é? Tanto como a igreja, quanto como indivíduos. Sobre como é que podemos servir e alcançar aquelas ao nosso redor, com a palavra de vida. Uma maneira que nós temos feito isso enquanto igreja foi através do curso evangelístico Investigando a Vida. Lembra-se? Ou seja, nós convidamos os nossos amigos e colegas
para se juntarem a nós enquanto investigávamos juntos as afirmações de Jesus, as afirmações do Evangelho. E foi muito bom, não é? Foi muito bom. Tivemos um bom tempo juntos, com várias pessoas. Mas também há maneiras que nós individualmente podemos fazer isso. Talvez possamos nos oferecer para ajudar o nosso amigo ou o nosso vizinho de maneira prática, ou seja, fazer as compras para elas. Ou simplesmente tirar tempo para falar, para conversar com elas. Há muitas pessoas a se sentem muito mais solitários agora. Basta uma conversa com um vizinho. Como estás? Como tem sido esta semana? Como é que eu posso te ajudar? Talvez possamos dar-lhes, oferecer-lhes um livro sobre Covid-19 e a fé cristã. Aquele livro que custa €1. Não é que é muito bem feito. Não sei quem já leu o livro, mas é muito bem escrito sobre o Evangelho e Covid. É o que nós temos feito com os nossos vizinhos, ou seja, oferecemos a todos os vizinhos no nosso prédio este livro e chocolate também. Não é? Ambas as coisas são úteis durante o confinamento. Chocolate, porque é chocolate, e o livro, porque fala sobre Jesus. Mas há outras maneiras também. Podemos orar mais, que Deus possa nos dar oportunidades para mostrar na prática a beleza do Evangelho, o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo, a apoiar e a servir as outras pessoas. E também orar pelas oportunidades de partilhar verbalmente o Evangelho com os nossos amigos. Mas independentemente de como é que nós queremos fazer isso, o ponto aqui é que devemos nos destacar como diferentes daqueles ao nosso redor. Eu não me lembro, acho que já falei com vocês sobre o meu amigo Tim, não o meu filho, também ele é meu amigo, mas outro amigo Tim, no Reino Unido, ele era um colega meu na escola. Ele era professor de matemática. Matemática. E ele era uma pessoa muito fixe, muito simpática, cheia de bondade e generosidade e tudo isso. Mas depois de alguns anos, ele sentiu a chamada de Deus para sair, deixar o seu emprego e estudar no seminário teológico e depois para ser um pastor de uma igreja. Mas quando ele estava a explicar isso aos seus colegas de matemática, foi assim que uma pessoa reagiu. Nossa, eu não sabia que tu eres uma pessoa religiosa. Não sabia que tu levas esta coisa da fé, o cristianismo, a sério. Não sabia que isso significava tanto para ti. Isso é tão triste. Esta reação foi tão triste. Ou seja, ele trabalhava lá durante mais do que 5 anos. Mas um colega muito próximo a ele não fazia a mínima ideia que ele era cristão. Não sabia. Não sabia. Não me entende mal. Ou seja, Tim era e é uma pessoa muito fixe e muito simpática. Ele não disse asneiras, ele não mentiu, ele não disse blasfémias, ele não ficou chateado com facilidade. Mas o facto é que na escola em que estávamos, ele não se destacava. Ninguém percebeu, ou quase ninguém percebeu, que ele era um cristão. Não pode ser igual para nós. Não deve ser igual para nós. Ou seja, simplesmente por ver como tu estás a viver a tua vida, as pessoas deviam saber que há algo diferente sobre ti. No bom sentido. No bom sentido. Eu acho que a minha mãe é um bom exemplo disso. Eu não estou acostumado a falar sobre a minha mãe porque ela não ia gostar nada. Ela ficaria com vergonha porque acho que ela não é um bom modelo. Pronto, ela não é um modelo perfeito. Mas ela não está aqui, ela não fala português, portanto ela não vai saber. Então vou usar a minha mãe como um exemplo. Mas ao longo da minha vida, ao longo da vida dela, ela sempre estava a abrir a sua casa para qualquer pessoa que precisava de ajuda. Mães da escola, vizinhos, contactos da igreja, familiares, colegas da escola dela, todos. E todos elas, sem exceção, sabiam que ela era uma cristã. Não apenas no nome, mas na prática, na realidade. Não é que ela estava sempre a falar sobre Jesus,
Ela fala sobre Jesus, mas não é porque ela está sempre a falar sobre Jesus, mas é porque ela preocupava tanto com as pessoas. Ela sacrificava tempo e dinheiro por outras pessoas. Ela falava sempre com alegria e satisfação e sinceridade com outras pessoas. E as pessoas repararam e reparam isso. Elas reparam que ela é diferente, que ela tem alguma satisfação que é diferente do que elas. E elas percebem que a razão que ela é diferente é por causa da sua fé em Jesus Cristo. Sabem, todos. Lembro de uma ocasião em que a nossa máquina de lavar não sei se foi a roupa ou a louça, não me lembro, mas já variou. Então ela chamou um técnico de uma empresa para vir e arranjá-lo. E foi Steve Cooper que veio. No fim, na hora de partir, ele falou com a minha mãe e fez esta pergunta. Espero que não leve isso à mão, mas quero perguntar-te. Será que tu és uma cristã? Será que tu és uma cristã? Bem, a minha mãe, claro, ela disse sim. Então Steve disse que ele pensava assim, por causa da maneira que ela tratava o Steve e a maneira que ela tinha falado com ele ao longo da manhã, por causa da alegria e satisfação que ela parecia ter. Então ele perguntou-lhe sobre a sua fé, sobre Jesus. Eles conversaram muito sobre isso, sobre o Evangelho e sobre a vida dele. A vida dele estava muito caótica. Quando ele finalmente foi-se embora, ele estava a sorrir com uma Bíblia numa mão que a minha mãe tinha lhe oferecido. Ou seja, a minha mãe não é perfeita, não é? Mas ela vivia e vive de uma maneira diferente do que as pessoas ao seu redor. E as pessoas reparam isso. Mesmo alguém que vem a casa apenas para arranjar uma máquina. E é por causa disso que ela tem mais e mais oportunidades de falar com as pessoas sobre a esperança que ela tem em Jesus. E aqui Paulo exorta-nos a fazer o mesmo, a resplandecer como luzeiros no mundo escuro e a mostrar aos outros a palavra de vida, a palavra que promete vida, vida em abundância, vida eterna. Então isso é a segunda coisa que Paulo nos mostra aqui. Desenvolvem a vossa salvação como uma testemunha piedosa. Em terceiro e último lugar, isso é muito mais rápido, Paulo diz também que temos que desenvolver a nossa salvação em adoração piedosa. Então, atitude piedosa, testemunha piedosa e agora adoração piedosa. Versículo 16. Para que, no dia de Cristo, eu me gloria de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegre-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Seria fácil para Paulo se sentir bastante triste, não é? Afinal, ele está na prisão quando ele está a escrever esta carta. E há muitas incertezas quanto ao futuro. Mas mesmo assim, ele está feliz e alegra-se como os cristãos filipenses. E ele deseja que eles se alegrem e se regozijem com ele. Mas porquê? Especialmente quando ele acabou de falar, versículo 17, sobre isso é oferecido por libação. Isso não parece nada divertido, não é? Ser oferecido por libação. Parece bastante doloroso e esquisito. Vai ajudar-nos a lembrar o que é libação na Bíblia. A libação no Antigo Testamento era uma oferta de líquidos, em geral vinho ou de azeite, derramados em sacrifício de dedicação a Deus. Ou seja, era algo que sempre acompanhava um sacrifício maior e que o completava. Por si só, não era nada. Mas quando foi oferecida junto como sacrifício principal, ele o completou. Se eu posso colocar assim, sem ser muito desrespeitoso, é como o molho de francesinha.
Ou seja, por si só, se calhar algumas pessoas não vão concordar, então desculpem, mas por si só não é nada muito especial, acho eu. Se calhar vocês não concordam, desculpem. Mas acho que não é nada especial em si só, ou seja, não é uma refeição em si, não é? Molho de francesinha, não é? Mas quando derramamos o molho em cima de uma boa francesinha da Cidália, por exemplo, então o molho acrescenta algo à francesinha, não é? Ou seja, complementa, aperfeiçoa. E é isso que está a acontecer aqui. Ou seja, o serviço e ministério de Paulo aos filipenses é a libação, o molde da francesinha. Enquanto o serviço dos filipenses, vindo da sua fé, é o principal sacrifício, ou seja, a própria francesinha, versículo 17. Ou seja, Paulo está a dizer aqui que ele fica muito feliz em sofrer, até mesmo morrer, se ao fazer isso ele está a ajudar os filipenses a servir e a adorar a Deus fielmente, sacrificialmente, com perseverança e de todo o coração. Ou seja, Paulo viveu para servir. Ele ansiava por ver outras pessoas edificadas na sua fé. Ele nunca estava a buscar a glória por si mesmo, mas estava disposto a gastar-se para outros, se isso lhes fizesse bem. De quem isso te lembra? Na verdade, de quem todo este texto aqui faz-te lembrar? Alguém que viveu plenamente de acordo com quem era, nunca falhando, nunca tropeçando, nunca cedendo ao pecado e à tentação. Alguém que tinha uma atitude piedosa para com tudo o que passava na sua vida, sem murmurações e contendas, nunca queixando, mas sempre contente. Alguém que resplandeceu como um luzeiro no mundo escuro, estendendo a palavra da vida para aqueles que estavam em trevas, porque ele mesmo era e é a luz. Alguém que se gastou totalmente pelo bem dos outros, humilhando-se até a morte na cruz. Amigos, estão a ver o que está a acontecer aqui? Ou seja, durante este texto, tudo aqui aponta-nos de volta para Jesus. Aponta-nos para Jesus. Jesus mostra-nos na sua vida e na sua morte o que significa desenvolver a nossa salvação. Ele mostra-nos o que significa viver uma vida digna do Evangelho. Não é nada fácil, porque significa esforço, significa destacar-se do mundo, significa sacrifício, mas também é algo maravilhoso, pois é andar no caminho de Jesus, é ter a atitude de Jesus, é imitar o exemplo de Jesus. E isso é algo em que o Senhor se agrada. É algo que nós devemos nos alegrar. E, portanto, é algo que nós precisamos de desenvolver nas nossas vidas. Então, ao acabar, vamos orar agora. Vamos tirar algum tempo para orar, para que nós possamos fazer isso esta semana. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado por este dia e obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho de graça, que se nós estamos a confiar em Jesus, então nós somos salvos e temos esperança. Mas por causa da salvação que nós temos, Senhor, nós queremos e precisamos de desenvolver esta salvação que nós temos, Senhor, como uma atitude piedosa, sem murmurações nem contendas na nossa vida e também aqui na igreja. Nós, Senhor, nós queremos ter esta atitude piedosa, queremos ser uma testemunha piedosa também, a mostrar ao mundo quão excelente Tu és, quão bonito é o Evangelho, quão bom é ser um cristão. Através das nossas ações e através das nossas palavras. E também, Senhor, nós queremos desenvolver a nossa salvação através da adoração piedosa. Oferecer a nossa vida para outras pessoas, Senhor, para servir os outros, para que também elas possam crescer e ser edificados na sua fé, bem enraizados na palavra, enraizados em Jesus. Tudo para a Tua glória. Então, Senhor, nós oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.